tão inocente, né? Vou falar assim, essa parte para as mães, né? Que a gente no hospital somos as primeiras ali, né? A ter um contato com os nossos filhos. E olha para aquele serzinho, eu creio que deve ter agora, meu Deus. Como que eu faço? Como que vai ser o cuidado? Será que eu vou dar conta? Creio que muitos já devem ter se perguntado. Creio que muitas mães podem ter perguntado, será que eu vou dar conta de cuidar, de educar e principalmente na presença do Senhor? Porque nós estamos vendo as coisas estão ficando assim, cada dia que passa, a gente vê que o mundo, ele tem mais coisa para oferecer que não é bom para os nossos filhos. A gente está vendo as coisas com muita facilidade para o lado errado, para o lado mal, né? E a facilidade, nós somos, né, de origem pecaminosa. Então nós sabemos que para fazer as coisas erradas, às vezes é muito mais fácil do que a gente ir pelo lado certo. E a gente, o Senhor, né, me trouxe a memória agora, no Dia das Mães, para fazer uma ministração para as mães. Assim, falando de várias mães, mas tem uma que me chamou muita atenção, e não vai ser só para mãe, pai e mãe, família, né? Pai e mãe. Joquebede. Porque naquele momento de aflição, naquele momento que eles passaram, todo mundo conhece a história de Moisés, né? Naquela aflição que teriam que jogar, né? Um decreto, teriam que jogar os meninos, todos os que fossem nascido homem, dentro daquele rio, para a morte, né? Seriam para a morte. Joquebede, ela teve uma estratégia, e não foi dela, é Deus quem deu. Uma estratégia. Ela conseguiu, não sei como, a Bíblia não relata as formas. Mas eu fico imaginando como que deve ter sido ela esconder o seu filho por 3 meses. Porque você imagina, um neném, né, recém-nascido, vai chorar, né? A gente sabe disso, né? Já criamos os nossos filhos, né? Quem tá o seu ainda pequenininho. É difícil, não é? Como que você esconde 3 meses? Para ninguém saber, ninguém ouvir, você esconder um filho 3 meses. E aí eu imagino ela dentro daquele local que ela morava, com a sua família, e ela tendo estratégia. Deus foi dando estratégia. E não é diferente hoje. Nós também, pais, precisamos pedir a Deus estratégia para cuidar, para educar os nossos filhos nesse mundo que aqui estamos vivendo, onde tudo é facilidade, é pro errado, né? E aí, eu fico imaginando que passou esses 3 meses, que aí já não estava tendo jeito mais, né, de ficar com aquele filho dentro daquela casa, daquele local. Deus deu uma estratégia ainda maior para Joquebede, que foi construir o cestinho, que foi revestir o cestinho, né, de betume, que é tipo um líquidozinho. Eu não conheço, nunca vi na minha vida, né, mas a gente sabe que é para não entrar água. E a Joquebede ia colocar o seu filho no rio, onde era para morte, mas porém Joquebede ia colocar o filho dela naquele rio, era para a vida. Então hoje nós que temos os nossos filhos, criamos os nossos filhos na presença do Senhor. Aí vem uma pergunta. Uma hora nós vamos ter que fazer isso aqui. Nós vamos ter que fazer como o arqueiro, né? Que pega a flecha e tem um alvo e vai soltar aquela flecha para acertar o alvo, não é assim? Uma hora nós vamos ter que abrir, né, a mão e deixar os nossos filhos, lançar os nossos filhos, deixar aí, não vai ficar debaixo das nossas asas o resto da vida. Eles vão crescer, vão estudar, vão constituir família, nós vamos ter que liberar, não é? Mas aí vem, eu vou liberar o meu filho para a vida ou para a morte? Com a educação que eu estou dando, com o ensinamento que eu tenho dado, eu vou liberar o meu filho no mundo. No mundo que eu digo, não é desfiar da presença, é porque o mundo é o mundo que nós vivemos. Para a vida ou para a morte, né? Isso me faz questionar, me faz pensar. Porque eu tenho 3 filhos, então me faz pensar muito, né? Os meus ensinamentos é para a vida ou é para a morte do meu filho? Porque se você ensinar o seu filho, como diz a palavra, ensinar o seu filho, instrui o seu filho no caminho que deve andar, no caminho, pegar ele e dar a mãozinha e levar, né? Uma coisa muito linda que eu estou vendo aqui, que é o apoio dos pais ao Ministério Infantil. Isso é lindo, isso é muito gratificante. Porque eu tenho tias que vêm até mim, às vezes me mandam mensagem reclamando exatamente disso, porque os pais não apoiam. Exatamente
exatamente isso. E isso é lindo de se ver. Porque o responsável pela educação, tanto normal, a educação de conduta, de caráter, são os pais. A religiosa também é os pais. A Bíblia dá a responsabilidade para os pais, né? E o Ministério Infantil, a igreja, ela contribui, mas a responsabilidade é dos pais. As tias estão ali para ajudar, né? Porque elas estão ali para ensinar a palavra. Nós temos que ensinar a palavra desde pequenininhos aos nossos filhos. Tudo que a gente vai fazer com propósito. Eu sempre falo isso. Qualquer atividade que eu vou fazer com as crianças, não deixam de... Isso aqui é lindo. Porque você falou, vou fazer um lazer, mas nós vamos fazer um culto de manhã. Então tudo tem um propósito. E esse tem um propósito. Amém. Né? Tudo tem um propósito. E aí eu quero fazer essa rapidinho aqui, cadê? Quero comparar aqui. A nossa família, ela é como se fosse uma árvore, né? O pai e a mãe casam, e aí tem todo um cuidado, né? O casamento tem que haver um cuidado. Você tem que estar regando, porque não é fácil. Né? Vai vir atritos, são duas cabeças pensando diferente, tem muitas coisas que a gente nem entra em contexto porque não tem necessidade. Mas tem muitas coisas e nós precisamos estar sempre regando. Chega um tempo que vai vir os frutos, que são os nossos filhos, a nossa herança. Mas para que isso, né? Para que os frutos venham a ser saudáveis, para que esses frutos sejam lindos, né? Saudáveis na presença do Senhor, tem que haver uma harmonia, todo um cuidado do pai e da mãe. Né? Para que tudo seja saudável. Levando para o lado espiritual, levando para o lado, né? Não físico. Precisa ter uma harmonia. Né? Isso vem de pai e mãe. Todo um cuidado, um ensino, um carinho. Né? E o que acontece? O inimigo, ele vem para tentar destruir. Para tentar destruir. Porque o que ele veio para quê? Matar, roubar, destruir. Pois então. O que ele quer? Ele quer matar, né? Ele quer roubar e ele quer destruir. Bom, ele começa matando. Como que eu vou matar? Ele começa tirando a família que tinha um diálogo, começa a perder o diálogo. Ele já começa, qualquer brechinha ele já vai entrando. Então nós temos que pedir muito Deus estratégia. E aí ele começa para tentar destruir através de um diálogo, através do carinho, né? Às vezes o pai e a mãe têm um carinho muito especial com o filho, fica com o filho e daqui a pouco ela começa a parar. Através do tempo, porque hoje é corrido, nós não temos aquele tempo, mas precisamos ter um tempo com nossos filhos. E aí ele vai entrando. Se a árvore, se a família tiver enraizada em quem? Jesus. Dificilmente ela vai ser derrubada. Porque não vai ter pra ele. De vez em quando acontece alguma coisa lá em casa, eu clamo ao Senhor dessa maneira. Falo, ó, inimigo, se você tá pensando que dentro da minha casa você vai se andar, vai fazer o que quiser, você não vai não. Porque eu sirvo um Deus. E esse Deus, ele é maior do que tudo. Força do inimigo não tem força. Então, se a nossa casa, nós estivermos enraizados em Cristo, ele não vai entrar. Mas se porventura acontecer alguma coisa, alguma brechinha, e ainda assim acontecer dele tentar destruir alguns sonhos, né? E for tirando coisas do ambiente familiar, né? Porque muitas vezes nós, o principal não pode acabar nunca, o amor. Porque esse é o último. Né? A paciência, nós temos que ter paciência. Porque não é fácil, nós temos que ter paciência, tanto com nossos filhos, com os nossos maridos, com os maridos, com a esposa, não é? Temos que ter. Né? Às vezes a gente está pensando, preocupado, aconteceu alguma coisa no serviço, a gente chega nervoso, não descontar nos nossos filhos, não descontar em quem está com a gente em casa, nossa família. Porque lá é uma coisa, aqui dentro de casa é outra. Isso tudo é coisa que a gente tem que vir construindo. Quem está firmado em Jesus, ela vai construindo isso. Não deixar o inimigo entrar. Porque se o inimigo entrar, ele pode acontecer de derrubar.
Porque nós fizemos o quê? Nós fomos deixando Jesus lá no cantinho e fomos tentar resolver da nossa maneira. Nós temos que aprender a resolver as coisas com Jesus, pensar como Jesus, fazer como Jesus. Eu sempre falo isso. Se a gente pensar como Jesus, olhar como Jesus, eu vou olhar para uma criança como Jesus olharia. Né? Eu vou fazer esse trabalho, mas eu vou pensar como Jesus faria esse trabalho. Vou mostrar no controle, tudo vai dar certo. Mas nós somos falhos, somos imperfeitos. Então, às vezes, nós damos brecha para o inimigo. E às vezes nós damos brecha para o inimigo. Lá em Tiago, diz que de uma só boca pode sair palavras de bênçãos e maldições. É muito sério isso. Porque eu fiz, né, no dia das mães, Quer que eu ponha aí? Não, pode deixar baixinho. Tá. Senão não fica mais alto. A gente falou exatamente sobre isso. Que às vezes na nossa vida, na nossa caminhada com os nossos filhos até hoje, às vezes nós falamos palavras de maldições para os nossos filhos. Verdade. Sem nem perceber, mas falamos. E a criança guarda isso no coração. Aí o que acontece quando o inimigo vem e consegue derrubar? Ele consegue destruir. E às vezes nós destruímos com palavras, com a falta de diálogo, como eu disse. E aí a família vai se perdendo. E ele vai entrando. Perdemos a paciência, perdemos o carinho que tinha, a compreensão. Todas essas coisas. E aí a nossa família, que era toda, às vezes, unida, por um tempo, vamos deixar entrando, vou deixando, ele destrói, ele consegue destruir. E aí só vai ficar o quê? Só o caule e as raízes. Mas aí a raiz está afirmada em quem? Jesus. Se você reconhecer e lembrar que está firmado em Jesus e que Jesus, ele é a água que pode regar a nossa família novamente, fazer voltar o amor, fazer voltar a esperança, o carinho. O que acontece novamente? De novo, começa a Brotar, nascer. começa a brotar. Bonito. Como eu disse, das palavras de bênçãos e maldições. Os pais que estão aqui, que já estão perto dos seus filhos, peço aos pais, tentam trazer a memória. Às vezes, alguma vez que pronunciou alguma coisa, pro filho. Eu falei isso outro dia lá na igreja. Eu falei, gente, às vezes nós falamos sem querer, gente. Mãe e pai não quer mal pro filho. Mas às vezes nós falamos algumas palavras de maldição. Quando nós falamos pro nosso filho, olha, você é burro. Olha, você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer isso. Quando nós liberamos essas palavras no mundo espiritual, o inimigo, ele começa a agir aí, no coraçãozinho dos nossos filhos. E ele vai crescer com esse pensamento. Eu não sei fazer isso. Eu não sirvo pra nada. Infelizmente, são coisas bobas, digamos assim, né? São palavras bobas, mas que às vezes nós liberamos com os nossos filhos. Né? E a gente fez uma ministração nesse dia com os pais. Pediu os pais para abraçar o seu filho, para dizer perdão para os filhos. Porque às vezes não vem a memória que eu falei, mas às vezes eu falei alguma coisa e não lembro agora. Perdão para os filhos. Por ter falado alguma coisa. Por quê? Isso é o quebrado espiritual. É tirar lá do mundo espiritual, aonde foi jogada aquelas palavras, e quebrar essa maldição. Que os nossos filhos vão ser bênçãos, que eles são bênçãos do Senhor. Que o Senhor tem cuidado com muito carinho. E Ele deu essa responsabilidade para cada um de nós. E essa responsabilidade é muito linda de criar os nossos filhos. E quando a gente lançar no alvo, quando nós lançarmos, vai ser para bênção, vai ser para vida.
Vão ser pessoas, são crianças que vão crescer. No dia de amanhã vai estar na igreja louvando, vai estar sendo um pastor, vai estar sendo um cantor, vai estar sendo um instrumentista, vai estar fazendo a obra do Senhor. E quando crescer a profissão que for seguir, vai ser uma bênção na profissão, naquilo que o Senhor deu talento. Verdade. Nós nascemos com talento, né? A gente já consegue ver algumas crianças, às vezes, muito nítida para que a criança já nasceu com aquele talento. Né? O Senhor dá esse talento para nós, quando nós nascemos. Né? E mais tarde, Deus dá vários dons para nós. Né? Quando nós aceitamos Jesus como do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, nós temos mais dons, nós conseguimos aperfeiçoar isso. Que nós possamos, né, pensar dessa maneira. Quando a gente for falar qualquer coisa para nossas crianças, que nós possamos pensar o que nós vamos falar. Será que isso eu não posso abrir a boca para falar? Se a gente raciocinar primeiro, nós não falamos. Eu vou falar por erro. Eu aprendi muita coisa dentro do Ministério Infantil. É muito. Se eu for falar, eu vou falar uma lista de coisa errada. Tanto em casa com a minha família, e quanto no ministério. Quantas coisas eu venho corrigindo. Quantas e quantas coisas. E principalmente em casa, porque o primeiro ministério nosso é a nossa família. Verdade. Esse é o primeiro ministério. Né? Que nós venhamos levar, né, os nossos filhos para a igreja. Isso é lindo, porque se a gente for fazer tem uma dinâmica que faz assim. Se eu coloco uma pessoa aqui à frente, que é no meio, que ela é a igreja, representa a igreja. E os pais com uma bola soltando os filhos. E vai jogando em direção à igreja. Mas qual que é o correto? Você jogar o seu filho em direção à igreja? Não. Você ir com ele, você apoiar ele, você ensinar ele, porque a responsabilidade do ensino religioso também dos nossos filhos é dos pais, e não do Ministério Infantil. O Ministério Infantil e a igreja, eles são locais que vão apoiar, que vão complementar, que vão ajudar, mas a responsabilidade maior é sim a dos pais.